eu vou falar um pouco da reencarnação e para que os laços de família. A reencarnação ainda é necessária porque nós somos espíritos imperfeitos. E nós precisamos desse corpo físico que abriga o espírito e também de toda essa ação material que seria o contato com as pessoas, o contato com a sociedade, o contato com toda essa natureza maravilhosa, o contato também com toda essa tecnologia, com os estudos, enfim, com tudo que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade. Por isso que é importante a gente buscar estudar, é importante a gente ler bastante, mas tudo aquilo que vai edificar o espírito, porque nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, bem como também a nossa moralidade, porque são dois caminhos que nós precisamos para evoluir. Nós precisamos ter conhecimento justamente para nos auxiliar, porque quanto mais nós temos conhecimento, mais nós vamos nos ajudar e assim ter conhecimento para ajudar as outras pessoas. E da mesma forma, moralidade, onde a gente vai buscar a cada dia mais vivenciar os ensinamentos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, tem um texto onde diz o seguinte: os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. E é no ambiente familiar que as almas se reencontram, por vários motivos. Pode ser por resgate, pode ser por afeições, pode ser por desafetos, ou também por missão, sempre com a finalidade de unir os laços entre as criaturas. E é nesse ambiente familiar, é nessa convivência com os nossos familiares, é que nós temos a oportunidade de aprender a amar, de resgatar as nossas dívidas, de reparar os nossos erros e também ter o apoio daqueles que nos querem bem para cumprir com a nossa missão. Porque cada um de nós que está aqui na Terra tem uma missão, seja uma missão pequena ou aqueles já mais maduros espiritualmente, uma missão maior. Então, por exemplo, uma mãe de família que tem filhos, ela tem uma missão, que é educar os seus filhos para o caminho do bem, da mesma forma o pai. E assim por diante, nós temos missão dentro do nosso trabalho, em onde quer que estejamos, nós temos uma missão a cumprir. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que Deus sempre é bom e misericordioso conosco, nos dando sempre uma oportunidade para poder crescer, para poder evoluir e assim gradativamente nos aproximar dele, de Deus, sem privilégios, através das reencarnações, das vidas sucessivas. E a cada existência, a cada vida, nós vamos evoluindo um pouco mais. E assim nós vamos formando no mundo espiritual uma família universal, ligada pelos laços das afeições, ligados pelas nossas inclinações, que são os nossos defeitos, as nossas virtudes, semelhantes, ligados pelos os mesmos gostos, os mesmos costumes. Então, essa família ela se une no mundo espiritual e aqueles que já estão mais evoluídos, eles ajudam aqueles que estão atrasados. Aqueles que estão desencarnados e estão no mundo espiritual ajudam aqueles que estão aqui encarnados. E assim sucessivamente. Então, ora nós estamos no mundo espiritual, ajudamos esses amigos ligados por esses laços, os que estão aqui encarnados. E assim vice-versa. Então, sempre um
ajudando o outro. E é por isso que Jesus nos pede: amemos uns aos outros como eu vos amo. Ou seja, ajudemos uns aos outros. Então esse é o papel nosso, esse é o objetivo nosso, de sempre estar ajudando a um ao outro na sua evolução. Muitas vezes a gente acha que ajudar é fazer tudo aquilo que a outra pessoa quer e ela pede, e nem sempre é isso. O objetivo nosso é evoluir. Então, é isso que nós precisamos ajudar a outra pessoa a crescer, a evoluir. E na medida que nós vamos evoluindo, o intervalo entre uma reencarnação e outra se torna cada vez maior. Mais tempo nós ficamos no mundo espiritual, até atingirmos a perfeição. E quando nós atingirmos a perfeição, daí nós não vamos mais precisar evoluir, porque nós já nos tornamos espíritos puros e já aprendemos a lição. Então não tem mais nenhum motivo para estarmos aqui. Segundo os amigos espirituais, a melhor escola ainda para aprendermos e para evoluirmos ainda é o lar. Então é no lar onde mais nós aprendemos. Eu gostaria de compartilhar com vocês também uma história que até coloquei aqui no quadro, no livro Pontos e Contos, do Humberto Campos, no capítulo 34, ele fala de uma filha rebelde. Então, nesse livro, ele conta a história de uma mãe que era viúva e ela tinha 3 filhas. E as 2 filhas mais novas, elas compreendiam e aceitavam todo o esforço, o trabalho que a mãe fazia para dar o melhor para elas. E essa mãe, ela era também uma fiel e devotadora na área, no campo do Cristo. E essa filha mais velha, que é a filha rebelde, ela não aceitava os conselhos da mãe. Ela achava que os conselhos da mãe eram antiquados e que ela era a dona da vida dela e ela ia fazer aquilo que ela bem entendia. E muitas vezes essa filha humilhava a mãe diante dos outros, era grosseira com ela, e essa mãe sempre procurava se manter em silêncio para dar o exemplo para a filha. E pelo fato dessa filha estar muito distante dos ensinamentos de Jesus, e daí ela contraiu vários débitos pelas escolhas, pelas más escolhas que ela fez. Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. E é por isso que nós temos que sempre avaliar e observar em toda escolha que nós fizermos, se vai ser para o nosso bem e também para o bem do outro. Porque senão, o que acontece? Como aconteceu com essa filha, nós vamos contrair débitos e que numa vida futura nós vamos ter que resgatar. E daí, quando elas desencarnaram, tanto a mãe quanto as filhas, a mãe e essas 2 filhas obedientes foram parar num lugar bom no mundo espiritual. E essa filha rebelde, ela foi parar numa zona escura, onde a dor e o sofrimento a consumiam. E depois de um longo tempo, de tanto a mãe ver essa filha sofrer, ela pediu uma nova reencarnação para os benfeitores espirituais, e daí ela comentou com essa filha no encontro em que elas estiveram no mundo espiritual. E daí a filha ficou muito feliz e disse para a mãe que agora ela iria fazer bem diferente, nessa próxima reencarnação ela ia fazer bem diferente. E daí os amigos espirituais chamaram as 2, né, no encontro onde eles estiveram, no mundo espiritual, e eles falaram que infelizmente essa filha não poderia vir como filha da mãe, mas como uma criada, para que ela pudesse aprender a ser mais humilde e mais obediente. E assim acontece conosco, da mesma forma.
Então são lições que são colocadas na nossa vida para que a gente aprenda a viver o que Jesus nos ensina. Então muitas vezes são coisas que vão nos acontecendo e às vezes a gente não aceita, se revolta, e sempre é para o nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. Então, ao invés da gente reclamar, a gente deve agradecer e buscar aprender a lição. Então, assim, fica aqui uma reflexão para nós, né? Como que nós estamos aproveitando a nossa reencarnação que Deus nos concedeu? Quantos espíritos querem reencarnar e estão na fila esperando para poder reencarnar? E o quanto nós temos que ser gratos com os nossos pais que nos deram a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, justamente para poder crescer e evoluir. E o quanto nós temos que valorizar a nossa vida e aproveitar todas as situações para poder crescer, para poder evoluir, porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Então, assim, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine, para que a gente tenha muita sabedoria, muita força, muita fé, para fazer, assim, sempre boas escolhas, para que a gente possa construir um futuro melhor para todos nós. Que assim seja.